Fala pessoal, bem-vindo ao canal Papo de Uber. Meu nome é Lindomar, eu sou motorista aplicativos há mais ou menos 1 ano e meio e nesse vídeo eu quero falar para você se ainda vale a pena ou não ser motorista aplicativo ou de repente retomar essa atividade agora em 2021. Vou falar os pontos positivos, os pontos negativos e no final eu vou dar minha opinião se vale a pena ou não. E eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, comentar e ativar o sininho das notificações, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que tem um vídeo novo e também eu vou ficar mais motivado a trazer conteúdo para você. E aqui, pessoal, tudo é de graça, tá? Eu não vou cobrar nada por qualquer informação ou conteúdo que eu vou passar nesse canal. Bom, eu preciso abordar primeiro os pontos positivos e os pontos negativos da atividade de motorista aplicativo, tá? Não tem intenção aqui de te desmotivar ou motivá-lo a ser motorista, apenas eu quero passar para você a realidade que nós motoristas de aplicativos enfrentamos no dia a dia. E começando pelos pontos negativos, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a questão da segurança ou da falta de segurança. É claro, pessoal, que toda e qualquer atividade, ela tem algum risco e algum grau de insegurança. Mas nós motoristas estamos muito mais expostos à questão de roubos e assaltos e acidentes do que a outras atividades. Como se você estivesse trabalhando no escritório, por exemplo. E como nós não podemos contar com o poder público, com essa questão da segurança, cabe a nós motoristas buscar cada vez mais conhecimento sobre técnicas para evitar situações em que a gente possa ser colocado em risco. Essas técnicas são dicas, são orientações que a gente segue para tentar minimizar o risco, por exemplo, de um assalto, ou de uma agressão, ou de qualquer outra situação em que a gente possa estar ali exposto, porque nós, afinal, trabalhamos na rua, muitas vezes em horários perigosos. Então, essas dicas a gente encontra aqui mesmo no YouTube. Tem vários canais falando sobre Uber e tem várias dicas sobre segurança. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar conhecer essas dicas de segurança e quais são as situações mais perigosas em que a gente pode acabar entrando aí nessa atividade de motorista aplicativo. E, pessoal, é fundamental, principalmente se você trabalhar com seu carro, mas também o carro alugado, ele tem que ter um seguro que cubra, além de acidentes, furtos e roubos. Porque assim, se você estiver numa situação em que você está sendo assaltado, por exemplo, você pelo menos vai ter essa tranquilidade de não reagir e de tentar passar por essa situação sem aquela preocupação de estar perdendo o seu carro. Afinal, ele vai estar coberto, você tem o seguro e assim você pode trabalhar um pouco mais tranquilo. O segundo ponto negativo é que os aplicativos sempre vão dar preferência ao passageiro. Você não é parceiro dos aplicativos. Isso é uma ilusão. A grande verdade é que os aplicativos não estão nem aí para você, motorista de aplicativo. Você quer um exemplo? Pega o contrato que você, na hora que você for fazer o seu cadastro na Uber ou na 99, dá uma lida no contrato e você vai ver que aquele contrato, ele é um contrato unilateral, ou seja, é um contrato de adesão. Ou você aceita ou não. E ali, a grande verdade é que ele desfavorece os motoristas de aplicativo, porque quem estabelece os preços das corridas é o aplicativo, não é o motorista. E o aplicativo pode até te desligar sem ter um motivo. Simplesmente ele pode chegar um dia e falar assim, ó, nós estamos desligando você da plataforma e você vai ficar na mão. Tá? É claro que essa situação ela pode ser revertida depois na justiça, já tem jurisprudência disso, só que pensa no trabalho que você vai ter e o gasto com advogado. Então, o aplicativo, na verdade, ele sempre vai dar preferência ao passageiro. E por isso que é uma dica que tudo que acontecer durante a corrida, que for fora do normal, após a corrida, você para o carro e reporta para o aplicativo. Porque se o passageiro reportar primeiro, você pode ter certeza que vai ficar a versão do passageiro. O terceiro ponto negativo
é o desgaste do carro e os custos com manutenção. E esse é um fator que impacta e muito nos ganhos do motorista. O primeiro vilão é, sem dúvidas, o combustível. Esse ele pode consumir até 30% do seu faturamento. E o segundo vem a manutenção, que são itens como óleo, pneu, oficina, além de gastos com lavagem, internet, multas, impostos, depreciação do veículo, enfim, é uma infinidade de gastos que você vai ter. E para esse fator eu tenho duas dicas. Uma, guarde um dinheiro, reserve um valor ao final do dia ou ao final da semana, para que você possa ali ter uma reserva no caso de uma emergência, para que quando o seu carro dê algum problema, você não tenha que ficar devendo na oficina ou ter que ficar fazendo alguma coisa para ter que conseguir o dinheiro para consertar o seu carro. E a segunda dica é faça manutenção preventiva. É muito mais barato prevenir do que corrigir. O quarto ponto negativo está relacionado à jornada de trabalho, que muitas vezes é extenuante e até está relacionado com o surgimento de doenças. Pois veja, enquanto um trabalhador seletista, ou seja, com carteira assinada, trabalha em média 40 horas por semana, um motorista de aplicativos, ele pode facilmente passar das 70 horas por semana de trabalho. Isso mesmo, tem motorista que trabalha de 10 a 14 horas por dia, todos os dias da semana, ou às vezes folgando um dia na semana. E é por isso que isso também está relacionado a fatores patológicos de doença que pode surgir lá na frente, porque essa jornada extenuante, ela vai trazer problema a longo prazo de saúde, como pressão alta, problemas de circulação, pode trazer obesidade, diabetes, depressão, enfim, é uma infinidade de doenças que estão relacionadas a uma carga excessiva de trabalho. E aqui eu trago mais uma dica. Não fique escravo dos aplicativos. Busque, durante esse período que você está trabalhando como motorista, investir em você, fazer cursos, procurar outras alternativas de fonte de renda, para que você não tenha que se submeter a essa jornada extenuante de trabalho, porque cada vez que passa, a gente tem que trabalhar mais para manter os mesmos ganhos. Então, lá no começo dos aplicativos, para eu ter um valor X, eu trabalhava 8 horas. Hoje, preciso trabalhar 12, porque tudo subiu e os valores das tarifas não foram reajustados, pelo contrário, eles foram baixados. Então, por isso que hoje a gente tem motorista nessa situação. Trabalhar 14 horas para tentar manter o mesmo padrão que tinha há uns 3, 4 anos atrás. E mesmo que você tenha que trabalhar 10 horas por dia, coma, se alimente bem, beba bastante água, faça pausa entre as corridas, a cada 1 hora, desça do carro, fique 10 minutos em pé, faça exercício físico, não seja sedentário. O quinto ponto negativo são os bugs dos aplicativos. E isso tem sido cada vez mais constante, principalmente na Uber. Os bugs são nada mais do que erros no aplicativo. E esse é um outro fator que também afeta muito os ganhos dos motoristas. Por exemplo, você sai para trabalhar, você se planeja para ficar numa área onde você sabe que pode ter dinâmico, que são o quê? Preços um pouco maiores nas corridas, por causa da demanda de passageiro. Aí você está nessa área, você está ali numa região, o mapa está mostrando que tem dinâmico, porém, começa a tocar corrida sem dinâmico. Você entra entra em contato com o suporte da Uber e eles falam que é um bug. Outra situação, você chega lá no local que você tem que pegar o passageiro, ele não está naquele local, ou ele colocou uma localização errada, você espera ele por 5 minutos, e aí quando você vai cancelar, você tem direito a uma taxa de cancelamento, porém muitas vezes essa taxa ela some, ela não aparece para você, e a Uber fala também que é um bug. Uma outra situação é quando você precisa pegar um passageiro que está muito longe, a Uber manda a corrida para você falando que tem uma taxa de deslocamento até esse passageiro. Você vai até esse passageiro, pega ele, faz a corrida e no final percebe que essa taxa não foi repassada.
A Uber fala também que nessas situações acontece por causa de bug. E aqui também eu tenho mais uma dica. Se você sair para trabalhar e o aplicativo começar a dar bug, simplesmente encerra o aplicativo e abre outro. Afinal, tem uma infinidade de aplicativos para trabalhar. Você não precisa ficar num só aplicativo. Eu faço assim. Quando a Uber está muito bugada, eu encerro o aplicativo, deixo ele de lado e vou trabalhar por outro aplicativo até esse problema, esse bug ser corrigido. Por isso é importante sempre ter mais do que um aplicativo para trabalhar. Eu recomendo, pelo menos para quem está iniciando, os dois, a Uber e a 99. Aí depois, conforme você for pegando experiência, você pode também baixar outros aplicativos e testar esses aplicativos para você. O sexto item, ou fator negativo, são os atritos com os passageiros. Pessoal, não tem jeito. Por mais gente boa que você seja, por melhor que seja o seu atendimento, vai ter vezes em que o passageiro vai entrar e às vezes vai colocar você numa situação que você até obriga você a ir contra as políticas da plataforma. Isso vai te causar um desconforto. Pode ser que você tenha que dizer não para o passageiro, e nem sempre o passageiro ele recebe bem esse não. Isso vai causar o quê? Atrito, conflito com o passageiro. É claro que a maioria dos passageiros são ótimos. Eu estou falando daquele 1% que ele é problemático mesmo na vida dele, entendeu? É aquele passageiro que quer entrar com bebida no seu carro, quer entrar comendo um cachorro quente, chama o aplicativo para o máximo que pode carregar é 4, e agora, por causa dessa restrição, a gente está carregando 3 passageiros só e no banco de trás, mas às vezes o passageiro chama e estão em 5. Enfim, é inviável, não dá para levar. Então ali você tem uma situação ali de estresse. E qual é a dica aqui para essa situação? É aprimorar cada vez mais o seu filtro. Ou seja, tocou uma viagem, na tela do aplicativo vão ter várias informações onde você pode ali fazer um filtro desse passageiro. Você tem a nota do passageiro, você tem o local de embarque e desembarque. Na 99 esse local ele é preciso, tem a rua e o número. Na Uber ele não é tão preciso, ele é um pouco vago, né, o local de desembarque, mas você tem uma ideia da região, você tem o nome do passageiro. Então, se passageiros com nome reais é uma coisa, agora passageiros com apelido, evitem pegar passageiros com apelido ou com nomes fictícios. E se você sentir que aquela corrida, às vezes você aceitou, foi até o local de embarque, mas lá você percebeu alguma situação, sentiu que aquela corrida não vai ser uma corrida legal para você, simplesmente vai embora. Não precisa parar e pegar o passageiro. E nem precisa parar e explicar para ele. Passa por ele e cancela a corrida. Não tem problema, pessoal, fazer isso, tá? Você não precisa se indispor ali com o passageiro, querer parar e explicar para ele, que isso pode acabar acarretando uma situação pior. Então você viu que ali, você chegou lá, por exemplo, viu que o passageiro estão em 5, ou estão com muita bagagem que não vai caber no seu carro, ou estão comendo, ou estão bebendo, estão bêbados, por exemplo, estão tomando bebida alcoólica, cerveja, você simplesmente passa, cancela a corrida e vai para a próxima. Bom, pessoal, agora finalmente chegou a hora de falar dos pontos positivos, porque também trabalhar de motorista aplicativo não é só coisa ruim, tem também um lado bom. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui sobre o ponto positivo é que hoje nós temos várias plataformas para trabalhar. Isso, a gente tem várias plataformas, inclusive plataformas de entrega de encomendas ou de fast food, de lanches, de comidas, onde você nem precisa colocar uma pessoa dentro do seu carro. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós temos 3 grandes aplicativos de transporte passageiro. Tem a Uber, a 99 e a InDrive. Além dos aplicativos de entrega de alimentos e também de encomendas. E esse é um fator positivo porque quando não está interessante você trabalhar com um aplicativo, por exemplo, no caso de bugs, ou você achar que as tarifas não estão legais, você pode trabalhar para outro aplicativo. Ou você também pode escolher trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. Eu recomendo para quem está começando, pelo menos no primeiro dia, no segundo, trabalhar com um só, tá? Aprender como aquele aplicativo funciona.
E aí depois você passa para outro, aprende como o outro funciona. Quando você aprender como os dois aplicativos funcionam, aí eu recomendo trabalhar com os dois ligados ao mesmo tempo. O segundo ponto positivo são as tarifas dinâmicas. O que é isso? Quando há uma alta demanda de passageiros e não há motoristas o suficiente para atender essa demanda, os valores eles tendem a dar uma aumentada para estimular os motoristas a saírem e trabalharem como motorista aplicativo. Ou também estimulá-los para que eles se direcionem para essa região onde está tendo essa alta demanda. E esse é um fator positivo para os motoristas, pois faz com que eles tenham um ganho e um valor pelas corridas um pouco mais justo, e também é um fator positivo para os passageiros, pois o passageiro ele tem uma demanda, ele precisa de um carro, e o valor dinâmico faz com que os motoristas se desloquem até a região onde está o passageiro e a demanda do passageiro seja atendida. O terceiro ponto positivo é que, apesar de tudo, ainda é possível pagar as contas, sustentar a família com esse trabalho de motorista de aplicativo. É claro que no início, eu não estou no aplicativo desde o início, mas muitos colegas relatam que quando os aplicativos chegaram no Brasil, era possível naquela época ter ganhos mais elevados. Por quê? A gasolina era mais barato, manutenção era mais barato, os valores das corridas eram até maiores, porque houve uma diminuição das tarifas de lá para cá. Então se conseguia, com menos horas de trabalho, o mesmo objetivo de valores que hoje a gente faz com mais horas de trabalho. Porém, ainda é possível o motorista aplicativo, mesmo trabalhando mais de 10 horas por dia, levar para casa ali o alimento, pagar suas contas de água, luz, enfim, sustentar sua família com esse trabalho. Ou seja, essa atividade de motorista aplicativo, hoje, ela é como qualquer outra profissão, como pedreiro, carpinteiro, vendedor, enfim, é uma profissão para você sustentar a casa. Você não vai ficar rico, você não vai comprar casa, comprar carros, trabalhando como motorista de aplicativos. Pode ser que até apareça alguém nos comentários dizendo assim, olha, eu consigo excelentes ganhos como motorista, eu consegui comprar não sei o quê, e comprar casa e tudo mais. Mas olha, pode ter certeza que essa é uma exceção, viu? A maioria dos motoristas aplicativos hoje, principalmente quem trabalha com carro alugado, consegue ter só o seu sustento de vida com essa atividade. Ou então, motoristas que conseguem ganhos muito elevados são motoristas que ficam muito tempo na rua, aqueles que trabalham mais de 14 horas, o que eu não recomendo, porque isso vai impactar a médio e a longo prazo na sua saúde, e depois você vai pagar essa conta de uma forma ou de outra. O quarto fator positivo é a flexibilidade de horário. E esse talvez seja o fator mais atraente, pois quem não quer trabalhar no horário que for mais conveniente ou naquele horário em que você gosta mais de trabalhar? E dessa forma você também pode se dedicar a outras atividades, pode fazer cursos, pode fazer outro serviço como fonte de renda, pode investir em você, pode descansar. Mas o que eu julgo mais importante nesse fator é que você pode fazer coisas que num emprego convencional, de carteira assinada, por exemplo, você não conseguiria fazer. Por exemplo, imagine um curso que você quer fazer e que ele só é oferecido no período da manhã. Se você estivesse trabalhando numa empresa que trabalhasse o dia inteiro, você não conseguiria fazer esse curso. Mas trabalhando como motorista de aplicativo é possível. É só você ajustar os seus horários, pois você pode trabalhar tanto durante o dia quanto no período noturno. Bom, e esses foram os fatores negativos e positivos que eu lembrei e que trouxe aqui para vocês. Mas se por acaso eu esqueci de citar algum, coloque aqui nos comentários. E se você pretende iniciar as atividades como motorista aplicativo, a dica mais valiosa que eu posso te dar é pesquise muito. Se você tem um amigo ou um conhecido que é motorista e é de sua confiança, converse com ele.
Busque aqui no YouTube, tem muitos canais falando sobre essa atividade. Você pode buscar praticamente todo tipo de informação aqui no YouTube e principalmente não saia gastando dinheiro sem antes conhecer e testar essa atividade. Por exemplo, não financie um carro antes de você ter certeza que essa atividade é para você, que você tem o perfil para ser um motorista de aplicativos. E não fique dependente, não fique escravos das plataformas de aplicativo. Invista em você, trabalhe como motorista, mas foque nisso por um tempo. Não deixe que essa atividade seja a sua fonte de renda principal, porque ela é precária. Uma hora você está na plataforma e outra hora você pode não estar. E aí, se você tiver a atividade de motorista como principal, isso vai trazer um problema muito grande para você. Então, no período que você tiver como motorista, busque outras fontes de renda, teste outras possibilidades, invista em você, faça curso, para que você não fique somente dependendo e exclusivamente da atividade de motorista aplicativo como sua renda principal. E agora, como eu prometi, eu vou responder a pergunta do vídeo se vale ou não vale a pena ser motorista de aplicativos no ano de 2021. Mas pessoal, eu vou dar a minha opinião. Pode ser que outros motoristas que tenham outras experiências pensem diferente, tá? Isso não significa que eu estou certo ou errado. É apenas o meu ponto de vista baseado na minha experiência. Bom, eu vou ver aqui 3 situações em que pode ser que você esteja enquadrado, porque essa não é uma questão generalizada, né? Se vale ou não de uma forma geral. Tem que avaliar cada caso. A primeira situação que eu vou analisar aqui é a seguinte: você está desempregado e você tem um carro aí na sua garagem. Nesse caso, eu digo que vale a pena você pelo menos fazer um teste nos aplicativos. Afinal, você está desempregado, está sem renda, as suas contas estão chegando e você está com o carro aí parado, sendo que esse carro ele pode servir para você como fonte de renda. Então, por que não fazer um teste? Faz um teste. Uma dica que eu vou dar aqui: se o seu carro for muito caro, não é interessante colocá-lo para fazer essa atividade de motorista aplicativo, porque é uma atividade que vai acabar com o seu carro, vai fazer com que o seu carro desvalorize muito, e a gente sabe que o carro, quanto mais caro, mais ele desvaloriza. O que eu aconselho aqui? É um conselho apenas, tá? Eu não estou dizendo para você fazer isso, você que vai tomar a decisão, se é viável ou não. O que eu faria, se eu tivesse um carro aí de 80, 90, 100 mil para cima, eu venderia esse carro, compraria um carro mais barato, um carro popular, tá? Ele tem que ter pelo menos, um mínimo que o carro tem que ter, 4 portas e ar-condicionado. E eu compraria um carro de pelo menos de 6 anos para cá, para poder trabalhar com folga aí, porque os aplicativos eles pedem em média 8 anos, e também tem os decretos municipais que estabelecem em média 8 anos, enfim. Eu compraria um carro aí com pelo menos 5 anos de uso, tá? De no máximo 35 mil. É o máximo que eu gastaria com um carro para aplicativos. Eu pegaria o restante do dinheiro, guardaria ou colocaria em algum investimento, e depois, se eu por algum acaso não continuasse nas atividades de aplicativo e eu quisesse ter o carro que eu tinha, eu venderia esse carro que eu comprei, resgataria o dinheiro e compraria o carro de novo. Mas isso é o que eu faria, tá bom? Eu não recomendo de forma alguma colocar um carro muito caro para trabalhar nos aplicativos. Agora, uma segunda situação: você está desempregado, mas você não tem carro. É possível, mesmo assim, trabalhar nos aplicativos? É. Porém, aqui eu recomendo muita cautela, porque é nessa hora que a pessoa pode tomar uma decisão errada de, por exemplo, fazer um financiamento, se endividar para trabalhar numa atividade que às vezes ela nem conhece. E um financiamento, normalmente, ele é ali de 3, 4, 5 anos. Então, tome muito cuidado antes de sair fazendo financiamento de carro. O que eu aconselho, o que eu faria? Procuraria uma pessoa que aluga carro, faria um contrato ali o mais curto possível e faria um teste com carro alugado. Nesse período que eu trabalhando com carro alugado,
eu vou poder descobrir ali como que funciona na prática essa atividade, se eu tenho perfil, se eu gosto de trabalhar como motorista de aplicativo, e aí que eu vou avaliar se compensa eu continuar trabalhando com carro alugado ou financiar um carro. E aqui no YouTube tem muitos vídeos de muitos canais falando sobre essa relação entre carro alugado e financiado, o que vale a pena mais. Mas é você quem vai avaliar essa situação e é você quem vai tomar essa decisão. Lembrando que o aluguel de um carro, ele gira em torno de 1.600 a 2.000 por mês. E o financiamento, o que é recomendado, é uma parcela de até R$ 800. Por quê? Porque no carro alugado, você não vai ter despesa com manutenção. Mas no carro financiado, toda manutenção, documentação, impostos é por sua conta. Então por isso que a gente recomenda essa parcela máxima de 800, porque você ainda vai ter mais gastos com esse carro ainda. E analisando uma terceira situação, muitas pessoas já me perguntaram sobre isso, então por isso que eu trouxe ela. Lindomar, eu trabalho, eu tenho um emprego, sou seletista, trabalho de carteira assinada e eu não tenho carro, mas eu quero trabalhar nos aplicativos como uma segunda fonte de renda. Nesse caso, eu não recomendo. Por quê? Primeiro, você trabalha. Você já tem ali uma carga horária de no mínimo 40 horas semanais. Segundo, você não tem carro, você vai precisar alugar um. E quem trabalha com carro alugado precisa trabalhar pelo menos 10 horas por dia, 12 horas, até mais, porque o valor do aluguel de um carro não é barato. Então você precisa pagar esse aluguel e depois você vai tirar o seu lucro. E eu não recomendo ninguém a sair do serviço. Já tive até passageiros me perguntaram: eu estou trabalhando, mas eu não estou legal lá, eu queria sair para poder trabalhar nos aplicativos. Eu nunca recomendei ninguém a sair do serviço. Por quê? Por pior que a gente sabe que é, às vezes, carteira assinada, que às vezes o salário não é aquilo que você queria, mas você tem algumas garantias lá que você não tem nos aplicativos, porque nos aplicativos você é autônomo. Então você não vai ter cobertura de acidente, INSS, você não vai ter férias, não vai ter 13º. Tudo isso são você que vai arcar com esses custos. Se você quiser tirar férias aqui como motorista de aplicativo, você vai ter que de alguma forma trabalhar um pouco mais em algum mês para poder cobrir essas suas férias. É você quem paga as suas férias. Então eu não recomendo ninguém a sair do serviço para trabalhar como motorista aplicativo. E você, concorda com a minha opinião? Você tem algum ponto que você discorda? Deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua opinião. Se puder, justifica ela para a gente poder entender. Afinal, a opinião é baseada na experiência e cada um tem uma experiência diferente nos aplicativos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí um like. Se não gostaram, pode deixar um dislike, não tem problema. Assim eu vou entender se esse conteúdo foi relevante ou não para você. Um forte abraço e até a próxima.